Jogadores do elenco, Brenão, boa tarde. Boa tarde para você, André. Boa tarde para todo mundo ligado conosco no Jogada Segundo Tempo. É o Fortaleza tomando atitudes que se esperava lá no começo, quando trocou a diretoria de futebol e que foi dito que algumas situações seriam feitas para fazer com que o time respondesse, que algumas atitudes seriam tomadas, inclusive medidas drásticas, né? E essas medidas, elas vêm até um pouco de maneira tardia. Alguns atletas são afastados de maneira definitiva, depois de uma eliminação na Libertadores, onde o Fortaleza acabou saindo sem conseguir competir à altura do que a competição pedia. Foi só uma vitória em campo, né, em todos os jogos que disputou isso na Libertadores. Fica só o brasileiro, e não é só disputar uma competição, fica só o brasileiro com a missão de fazer uma campanha totalmente diferente no segundo turno. Precisa ganhar 10 de 19. Então o Fortaleza não tem mais tempo a perder. Não dá mais para ficar acreditando, apostando que alguma coisa vai mudar ou que vai resolver do dia para a noite. Precisa ser firme, precisa tomar medidas realmente que façam a diferença. Não que sejam só essas, mas eu acho que quando o clube toma a decisão de afastar alguns atletas, ele dá ali um indício de que a partir de agora vai fazer o que tiver que ser feito para tentar salvar o Fortaleza do rebaixamento. E precisa mesmo. O Fortaleza até aqui já fez muita coisa que não deu certo. Trocou diretoria de futebol, trocou treinador, trouxe reforços que até agora não conseguiram render, a maioria deles, e agora está começando a tirar algumas peças que podem não estar ajudando ou que podem, enfim, não estar com a entrega que o clube espera. Mas, enfim, eu acho que o que tiver que ser feito nesse momento tem que ser feito. É hora de você apostar tudo o que você pode fazer para evitar o rebaixamento. Eu acho que o Fortaleza entendeu isso de uma maneira até um pouco tardia. É isso aí. Eu só queria registrar uma coisa. Você sabia que nós estamos com as cores primárias aqui no ar? Vermelho, azul e amarelo? Verdade. As cores primárias hoje da bancada. Rapaz, bela observação, viu? A bancada tá bem colorida hoje. Diferente. Cores Esse primárias. programa é um espanto. Ele é um espanto. E esse programa, por isso... Deixa eu dar uma boa tarde dele. Sabe por quê? Por quê? Porque se não Quebre provocar não. espanto, é porque não é A. Muito boa tarde pra ele, que é o comentarista que joga com a verdade. Meu herói! Fala, meu Meu herói! herói. Wilton Bezerra. Boa tarde, seu Wilton Bezerra. Só fala se eu quiser. Então não fale Negócio não, de vou fala, chamar a meu Fernanda herói. Alves. Não, chama não. Também não é assim, não. Eu chamo sim. Não é Querone Gestes. É sim. Peraí. Fernandinha vai falar já. Ela Pois tá pode toda de falar. verde, né? É o verde abacate. Ela tá de verde abacate. Daqui a pouco, olha ela aí. Olha ela aí. Zé Olha Wellison, ela aí. Daverson e Magrão afastados. Grande coisa. Grandes coisas. Olha, o time do Fortaleza é um caso muito mais profundo. Muito mais profundo. Você já viu ou já ouviu falar daquilo que disse um personagem de Lampedusa no filme ou na obra O Leopardo? Não. Para que tudo permaneça como está, é preciso que tudo mude. Às vezes você muda ou faz uma mudança tão pequena, tão, digamos assim, tão reduzida, que tudo vai permanecer como está. Não basta só isso. O Davidson é uma coisa que não devia ter sido feita. E você disse. E você falou. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro, você foi taxativo, você foi peremptório. Peremptório. Você disse, não dá certo. Esse jogador não se encaixa dentro daquilo que o Fortaleza... Nunca vi tanta sabedoria. Obrigado. Nunca vi tanta capacidade de prevenir. Meus parabéns, você tem melhorado muito. Magrão. Obrigado. É Magrão. Magrão, um menino que Isso aí chegou aí foi- pro gol pra foi no tapar bolo. buraco. Pra tapar buraco. Pra tapar buraco. E se deu mal, coitado. Entrou nervoso. Fez logo 2 pênaltis de uma lapada só. Ele disse, eu vou fazer um aqui que é pra começar. Aí achou pouco, disse, agora eu vou fazer outro que é pra completar a obra. A obra. E quanto a Zé Edson, lamento. Lamento que um jogador que já foi tão importante, um jogador que tinha musculatura, que defendia, que atacava, que finalizava, que foi desejado pelo time do Vitória, e o Fortaleza deveria ter feito negócio. Mas aí uma voz disse, não, rapaz, se vocês me tirarem Zé Edson, eu tenho um outro volante machucado, eu vou botar quem? Eu podia botar qualquer um, até um Toco. Mas não devia ter atrapalhado o negócio, porque o nosso Zé Edson já não jogava aquela bola que Isso é o verdade. fez um jogador respeitado. Então o Zé Edson já não vinha colaborando, embora eu particularmente torcesse por ele. Pela recuperação Davidson dele. não devia nem ter vindo. Nem ter vindo. Magrão, coitado.
entrou para tapar um buraco. Então, até aqui, anunciar isso como estrondosa atitude de Queroni Gestes. Eu acho que o time do Fortaleza, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, não, repetir o mesmo axioma que explica o problema, o que é o time do Fortaleza hoje, agora, nesse instante, é o que precisa ser feito, o que deve ser feito, ou o que deveria ter sido feito. Enfim, nós vamos conversar um bocado de coisa aqui. Muita gente vai entender, outras não vão entender jamais. Ah, mas aí a gente tenta facilitar o meio de campo para desembolar e é por isso que a gente chama ela. A Fernanda Alves está diretamente lá do PC. Repete. Acompanhou essa tarde de movimentação intensa e tensa também lá, porque teve protesto das torcidas organizadas. Fernanda Alves, o que é que você traz pra gente aí diretamente do PC? Boa tarde pra você. Oi, André, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Agora sim, com a vinhetinha no ar, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui pela Verdinha, pela TV Diário. Por aqui, o clima foi tenso no início, mas depois a gente percebeu que tudo terminou de uma forma mais amistosa. A torcida veio até aqui, a principal torcida organizada do Fortaleza veio até aqui o Centro de Excelências Alcides Santos, conversou com o grupo, isso tudo com autorização daqui do Fortaleza Esporte Clube, onde recebeu, todo mundo teve uma conversa, a gente percebia ali que lá dentro só ficaram torcida, os membros da diretoria do Fortaleza e os atletas, e a gente percebeu que em alguns momentos os ânimos ficaram mais animados de fato. Algumas pessoas falando de tom mais alto, a gente não conseguia compreender porque eram muitas vozes ao mesmo tempo, mas na saída o clima já era mais tranquilo, com palmas, conversaram aqui com o Sérgio Papelim na porta, tiveram um momento de diálogo também lá dentro, e aí as decisões já são essas que vocês já trouxeram. As primeiras informações são os afastamentos de Daverson, Zé Wellison e Magrão. E aí a gente tem que trazer alguns pontos, principalmente em relação ao Daverson, que vinha sendo muito criticado, chegou com um título de uma grande contratação para o Fortaleza, tanto na recepção que veio, na forma como foi apresentado, e as cobranças foram nesse nível também. O torcedor cobrou bastante no jogo contra o Vélez, que foi o último que o Fortaleza teve aqui diante do torcedor, teve ali aquela cobrança sobre as atitudes dele dentro de campo, e aí, sobre ele em si, a questão contratual, vale ressaltar que ele já atuou pelo Atlético Mineiro no início da temporada e o Fortaleza agora. Em caso de alguma modificação de contrato, não pode ser para uma equipe brasileira. E aí precisa rever todas essas situações. Mas, de momento, os atletas estão afastados. O próprio Renato Paiva, em um vídeo divulgado pelo Fortaleza, não cita nomes de atletas, mas fala sobre essa mudança no elenco. Ele cita que tem todo o respeito pelos profissionais que serão afastados, que eles não têm responsabilidade com o momento do clube, mas que precisa de um novo momento de reformular para ter um perfil parecido com aquilo que ele quer dentro do Fortaleza. A equipe segue em treinamento, começou agora depois dessa conversa, em torno das 4h30, 5 da tarde, uma conversa que durou mais ou menos 15 minutos, e aí agora é esperar, já que o Tricolor de Aço só tem uma competição pela frente. Série A do Brasileirão, domingo tem desafio importante contra o Mirassol, às 6h30, lá na Arena Castelão. André. Boa, Fernanda, pra gente arredondar essa sua primeira participação aí diretamente do PC, poderemos esperar mais mudanças? É possível que mais jogadores saiam do elenco ou que sejam afastados? E tem alguma definição quanto ao futuro desses atletas que já não permanecerão? Porque, por exemplo, o Daverson, ele tem mais 2 anos de contrato. O Daverson, ele já atuou pelo Atlético Mineiro nesse ano. O Zé Wellison não, o Zé Wellison está no Fortaleza há mais tempo, então ele defende uma única equipe, defendeu uma única equipe. Mas o Daverson, só nessa temporada, ele já defendeu 2 times. E aí, como é que seria para ele ir para uma terceira equipe ainda nesse ano? O que é que você pode trazer aí de possíveis cenários e definições quanto a isso, Fernanda? Para o Daverson, André, o cenário mais parecido pode ser para uma equipe fora do país, por empréstimo, já que ele tem um vínculo ainda com o Fortaleza de até 2 anos. E aí, durante esse contrato, o Fortaleza fazendo renovações de empréstimo, como tem outros exemplos no elenco, como é o caso, por exemplo, do Luquinhas, o próprio Machuca que está fora, atletas que são do Fortaleza, mas estão emprestados a outras equipes. No caso do Zé Wellison, ele já tem mais de 7 partidas por equipes da Série A. Então, na Série A do Brasileirão, ele não pode ser contratado por nenhuma das outras 19 equipes. O que pode acontecer
ser é para alguma equipe da Série B ou C, ou até mesmo também de fora do país. Já o Magrão pode sim se inserir de alguma das equipes do cenário nacional, da Série A, como da Série B, como também para fora do país, já que ele é o que tem menos jogos vestindo a camisa tricolor e que não afetaria nessa questão contratual. Um ponto importante a gente ressaltar sobre o mercado da bola é que, em relação a nomes que chegaram, Pablo, Roberto e Pierre, já oficializados, já estão treinando com o grupo e a expectativa é que eles sejam regularizados até amanhã. O prazo da CBF é até amanhã, até ali por volta das 7 da noite, é o prazo que fecha o BID, que é o boletim que faz a regularização oficial dos atletas. E aí, caso que eles estejam regularizados, já fica em expectativa também para a possível estreia dos 2 volantes que já estão no Centro de Excelência Osório de Santos, sendo integrados ao grupo e recebendo ali todo o apoio e recepção do elenco do Fortaleza. André? Valeu, Fernanda. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco você pega o helicóptero aí, volta aqui pro nosso estúdio. Daqui a pouco você bate papo aqui conosco novamente. Te cuida. Te cuida. Nesse pouso aí, te cuida. Aí, olha aí. Pode deixar. Olha o helicóptero. Ele chegando aí. Chegando. Comendo uma graxa danada Tá esse chegando, helicóptero. tá sobrevoando. Mas, meus amigos, é como o Breno disse, alguma mudança teria que acontecer, teria que começar por algum local. O que me surpreende, Breno, é porque eu não tô dizendo que os afastamentos são errados, tá? O Daverson, eu já falei que não deveria nem ter sido contratado. No D1 do Daverson no Fortaleza, eu falei isso. Primeiro dia do Fortaleza anuncia a contratação do Daverson. Eu falei aqui que ele não deveria nem ter sido contratado. A que se deve essa sua capacidade de previsão? Mas você sabia, seu Wilton, que eu acho que não era algo muito difícil de prever, não. Você junta um clube que está em crise, um clube que tem dificuldade, que precisa de jogadores comprometidos, com um atleta já em fim de carreira, que não vem no seu melhor momento, que tem um perfil comportamental comprovadamente, eu ia dizer distópico, né? Para combinar com esse programa, que é totalmente fora da caixinha. Aí você junta esses elementos, tava na cara que não ia dar certo, meu povo. Alguém se surpreende com isso. A questão do Daverson... Eu devo dizer até que essa minha pergunta pareceu muito com aquele falha de cobertura. O craque Serginho o Serginho e o craque Daniel. Eu acho que a questão do Daverson, André, ela foi Você muito... viu que eu mandei? A questão do Daverson, ela foi muito pelo contexto. O Daverson veio na janela caseira, naquela janela que você só pode contratar jogadores que atuaram nos estaduais que estavam atuando no Brasil. Aí você limita muito, você acaba encurtando muito o campo de observação de jogadores para contratar. E naquele momento o Fortaleza precisava de um jogador que jogasse como centroavante, porque o Lucero veio a temporada toda mal. Ele precisava de uma peça acostumada a jogar a Série A, Libertadores, outras competições de um nível maior, e de uma peça que viesse pronta para jogar, que estivesse atuando, que tivesse ali condição física de chegar, vestir a camisa e jogar. Quando você coloca tudo isso na mesa e olha para as opções que estavam disponíveis, porque também tinha um outro detalhe. Breno, mas você tem vários clubes brasileiros. Ok, mas o Fortaleza tinha que ver também como é que você ia essa negociação. A janela dos estaduais era muito curta. Acho que são 2 semanas, 2 semanas 10 e meia. dias, Eram 10 dias. Ela é muito curtinha. Então você não tinha tempo de negociar, de tentar tirar um atleta que fosse, por exemplo, titular numa outra equipe, e fora que você teria que pagar cifras altíssimas. O Daverson era um cara que reunia tudo isso que eu falei, e que também o Atlético já não estava mais utilizando ele com constância. Então era uma peça negociável. Eu acho que foi muito por conta do contexto. Mas na época a gente falou, eu entendo que por todo esse contexto, o Daverson talvez seja a opção dentre os nomes disponíveis que chame mais atenção, que salte mais aos olhos. Porém, tem um combo. Ele traz com ele o combo de tudo aquilo que você falou. De não entender muitas vezes o momento, de quando é pra fazer uma gracinha ou quando é pra não fazer, da irresponsabilidade algumas vezes dentro de campo com algumas atitudes, de tomar algumas atitudes que irritam até o torcedor. Mas o contexto, eu entendo a contratação. Para aquele momento, você não tinha tantas opções à disposição e o nome dele era o que saltava aos olhos. Mas você traz isso, você não traz só o jogador, você não traz só a parte técnica, você traz tudo, você traz o combo completo. E tem um detalhe aí, que eu sou a favor de tomar medidas de afastamento de alguns jogadores que não estão contribuindo, ou de quem tá inchando a folha salarial, mas não tá jogando bem, quem não tá... E quem não vai ser utilizado, porque o Renato Paiva ele deixa isso muito claro. Esses jogadores que estão saindo é porque eles não encaixam na minha ideia de jogo. Mas esse é o ponto, seu Wilton, que eu gero outro questionamento. Entre os centroavantes, na era Renato Paiva, vamos assim colocar, nos 8 jogos que o Renato Paiva tá comandando o Fortaleza, o Daverson foi o mais utilizado. O Daverson ele foi titular na terça-feira. O Zé Wellison também foi titular.
Aí 2 jogadores que antes de ontem foram titulares num mata-mata de Libertadores. Num jogo importante que valia vaga nas quartas de final da competição internacional. Fortaleza vai encarar o Vélez fora de casa. Time titular, Daverson e Zé Wellison. Aí agora, 2 dias depois, os caras já não encaixam mais na ideia de jogo. Me parece que tá realmente tudo errado. Os caras estão assim, perdidos. E, não, agora vamos ter que tomar alguma providência. Então vamos pegar aqui alguns alvos e vamos tirar eles pra começar a mudança aqui por eles. Sendo que antes de ontem os caras foram titulares. O ambiente tá tão difícil. O ambiente tá tão nervoso, tá tão confuso. Em todos os setores